quando você nasce, já começa as redes sociais, começa a internet, etc e tal. Mas você ainda não tem o acesso. Mas você, desde novinha, pega o gosto pela leitura e resolve escrever um livro. Como se deu isso fora das plataformas, entendeu? E aproveito para emendar, quem que foram os autores que te inspiraram, quem que você gostava de ler, porque imagino que você deve, né, ser uma pessoa que gosta de ler desde sempre. Olha, vamos começar pelo básico. Eu sempre gostei muito de criar histórias pra tudo. Uma pessoa desconhecida passava na minha frente e eu gostava de imaginar a vida dela até ela chegar naquele momento que ela passou por mim. Eu ganhava uma boneca e eu fazia fichas. Eu tinha um caderninho que eu colocava toda a história daquela boneca e da família daquela boneca. E geralmente eu fazia histórias bem trágicas, mesmo pra uma criança. Processo de construção de personagem. É, uma construção ali da jornada do herói com uma criança de 8 anos. Eu criava histórias mirabolantes, assim, super esdrúxulas e super caóticas, mas sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Mas, que nem você falou, antes não era mais difícil publicar os livros. E desde pequena eu sempre sonhei em ser escritora. Eu queria ser como a J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, que sempre foi uma referência pra mim quando eu era pequena, porque é um universo que eu sou apaixonada, que é um dos primeiros livros que eu li quando eu era criança, que é Harry Potter. Mas eu achava que tinha que ser rico, até porque antes da publicação você pagava para uma editora se você não fosse descoberto. E eu acabei deixando esse sonho para lá, até que em 2020 eu conheci um projeto, que é esse projeto da Amazon, chamado KDP, Kindle Direct Publishing, que você pode publicar de forma independente os seus livros na plataforma. Então você escreve lá o seu manuscrito, faz uma capa, coloca lá o arquivo e vende pelo preço que você acha que tem que cobrar. Você recebe seus royalties lá de graça, não tem muita burocracia, não tem dor de cabeça. E você começa a perceber que tem diversos autores que fazem isso e começa a crescer cada vez mais. Foi por aí que eu acabei entrando na pandemia mesmo, sabe? Que eu fiquei desesperada. Se reinventou. Me reinventei totalmente. Eu era uma aluna de 3º ano do ensino médio, eu queria fazer medicina, eu tava, assim, roxa estudando 14 horas, 15 horas por dia, além das horárias do colégio, ficava praticamente dormindo 2, 3 horas por dia. Até que bateu aquela depressão, sabe? Que você fica isolada em casa. E eu li todos os livros que tinha na minha estante. Fazia muito tempo que eu não tinha aquele hábito de leitura. E aí eu virei pro meu pai e falei, eu quero comprar mais livros. Ele falou, não dá pra comprar mais livros, os livros são muito caros. Que era aquele papo que você tá falando agora, né? Por que a nossa literatura ainda não é tão... não tem tanta gente? Porque é caríssimo você conseguir comprar um livro. E mesmo em e-book, que facilita, você tem que ter um celular. Tem gente que não tem condições de ter um celular pra ler. E acaba que dificulta muito, tem muita gente que tem dificuldade de ler, pra enxergar. Mas, graças a Deus, não foi o meu caso. Então, ele falou assim, eu vou te dar um Kindle, que é aquele aparelhinho da Amazon, e você vai comprar os seus livros para você ler digital, porque é o que está compensando. E foi ali que eu comecei a ter contato com escritoras da minha idade, um pouco mais novas, inclusive. Conheci uma de 14 anos, que já tinha 8 livros publicados, livros infantis, e eu fiquei assim, nossa, gente, então temos esperança para nossa geração. Há um mercado aí latente. Latentezíssimo, só que falta o apoio, falta o incentivo, tanto financeiro quanto dos próprios brasileiros. Quantas pessoas eu já não ouvi falar, nossa, seu livro é tão bom, nem parece que é nacional, parece que é de uma pessoa de fora que escreveu. Você fica até sem reação, porque está desmerecendo o lugar de onde você veio, como se alguém daqui não pudesse fazer livros fantásticos que virariam best-sellers mundialmente, digamos assim.